Por falar em respeito, já te cortando, queria que a gente pulasse para essa parte aí do boom do Alossom, porque assim, como a gente já falou aqui por trás das câmeras, 70% do meu primeiro grupo, que foi o Escolha Certa, foi o grupo onde eu comecei mesmo de verdade no mundo da música. 70% do nosso repertório era do Alossom, né? Queria que você contasse também esse momento do Alossom na sua vida. Cara, olha só, o Alossom, de coração, assim, o Alossom foi, tipo assim, como é que eu posso explicar? O Alossom foi como, tipo assim, um cara que se apaixonou por uma prostituta, que ela não vai largar aquela vida dela, tá ligado? Porque, mano, ao mesmo tempo que a Alossom foi muito importante, foi um amor assim implacável, mano. Porra, o que rolou de sacanagem, mano, de judaria é uma coisa assim, triste, lamentável, sabe? Tem a parte das músicas que ficaram, entendeu? Do Riquinho, também da participação do Riquinho. Isso aí, né, que é um ponto assim muito importante, fala, né? Que muitas pessoas acham que o Riquinho é o Alossom, não é. O Riquinho chegou de 99 para 2000, quando eu coloquei ele no grupo. Antes disso aí já haviam 2 CDs bem sucedidos. O Riquinho tem a sua contribuição imensa para a continuidade, tem. Mas as pessoas precisam dar uma pesquisa, já está na internet, dar uma pesquisa um pouquinho melhor. Para saber o que estão falando, Pô, outro dia um rapaz aí, esqueci o nome dele, cara. É o cantor, acho que é do grupo Gamei, se eu não me engano. Ele foi e postou, cantando Não Faz Isso Não, né? Ele faz uma brincadeira lá no perfil dele, ele fala, se você é pagodeiro mesmo, que grupo canta essa música aí? Aí cantou, por que não me liga, para com essa briga. Não, fica amor, vamos dar um jeito em nossa vida. Aí tá aí os comentários, saudoso Riquinho, que todo mundo foi Riquinho, cantou todo mundo foi o Cósmico. Sim. Entendeu? 4 anos antes de quebrar muita pedra. Mas como, infelizmente, você é endeusado quando você morre, você em vida não tem premiação de porra nenhuma, tá ligado? Aí morre a homenagem aqui, homenagem ali, homenagem tem que ser lá. Em vida, né? Pô. Entendeu? Então, criou muito essa coisa, né? Mas, como eu te falei, o Alossom pra mim é uma coisa... Hoje, eu comparo um cara que se apaixona assim loucamente, sabe? Que quer casar com uma prostituta, acha que vai mudar a vida dela e não vai conseguir. Foi eu, tanto que eu saí, anos depois eu voltei e saí de novo porque não consegui mudar quando a parada tá ligado? Não tem como. Lamentável, triste porque tem todo um sentimento de família ali dentro. Sim. Entendeu? Porque foi meu pai que bancou, meu pai que sustentou para chegar onde chegou, essa é a grande verdade. Aí, tá, o Alossom só é por causa do Biravaí. Lógico, porque o cara que bancou o CD, o cara que bancou hospedagem de hotel, o cara que bancou o estúdio. Lá atrás. Lá atrás não. O tempo todo. O terceiro CD, eu vou contestar o terceiro CD. O cara que bancou tudo. Beleza. Mas ele também não ia pra rua obrigar as pessoas a cantarem a música, pô. Sim. Então eu acho que lá na época, as pessoas, muitos não respeitaram isso. Entendeu? Tem um show que a gente fez na Concha Acústica de Niterói, Alossom em Terra Samba. Terra Samba estourado pra caraca. Terra Samba, né, mano? Algo explodido. E a gente era da mesma gravadora, do Terra Samba, era da Poligram. Então, por aquele mar de gente na Concha Acústica de Niterói, o show era da gravadora. A gente foi abrir o show dos caras. Quando cantou Pertinho de Você, cantou Faz Isso Não, nosso primeiro disco. Né? A gente só tinha esse disco. Mas um mar de gente cantando. Então será que o Biravaí obrigou todo mundo? Meu filho vai subir no palco, quem não cantar, eu nunca ouvi a música, se vira pra aprender, pô, é do meu filho. Caraca, entendeu? Não tem lógica. Não fez isso, não tem lógica. Então, tipo assim, aí o primeiro, né, no caso, o primeiro CD, o título acabou sendo a música do meu irmão, Vamos Nessa. A música do meu irmão com o Clauzinho. Aí, poxa, o Jimmy do Molejo tocou no disco. Então, tipo assim, pessoas que faziam parte, assim, mais da minha família, né? Não do grupo, essa é a grande verdade, né? Beleza, aí o segundo CD. Meu irmão mandou outra música pra gente. Não tô podendo.
a gravadora foi escolher pra ser título do disco de novo. Bacana. E foi a primeira a tocar no rádio, não tô podendo. Menina, parei na sua, Uhum. parei sim. Tocou no rádio. Enfim, mais uma vez, todo mundo ali de família envolvido. Pô, o terceiro disco, mesma coisa. Quem tocou banjo foi meu irmão. Quem tocou bateria foi o Jimmy. Claudio tocou pandeiro. Entendeu? Meu pai bancou sozinho toda a estrutura desse terceiro CD, a entrada do Riquinho, caramba. Então tem esse movimento todo de família. Sim. Tem que ter esse reconhecimento. É. Então, tipo assim, eu sou um cara que quando houve o problema, pá, recente aí, eu falei, peraí, eu não posso brigar por isso. Tá ligado? Uhum. Muitos amigos me chamaram, cara, até frouxo. Eu não sou frouxo, cara. Tipo assim, é uma coisa que tá prostituída. Sim. Eu não vou conseguir consertar isso aí, pô. Tá ligado? Talvez não valha a pena, né? Entrar nessa guerra. E eu preciso viver. Tá ligado? É uma coisa que me dói? Pra caraca. Pra caraca. Tanto é que eu nunca tive nada trouxe na minha casa. Uhum. Eu fui ter agora, né? Porque numa das conversas minhas assim, com meu irmão, ele falou, cara, é tua história, tu não pode renegar tua história não, cara. Sim, faz parte. É, faz parte. Mas é uma coisa que eu tenho muita mágoa. Tenho alegria? Tenho. Mas não vou negar pra você que a mágoa, a libera a parada. Divide os sentimentos, né? É, porque eu vou lembrar do que eu passei fora do palco. Pô, mano, muita coisa ruim, infelizmente. Muita sacanagem. Muita sacanagem.